E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Que dia ontem, hein? CPMI do dia 8 trouxe inúmeras revelações que são, no mínimo, chocantes. O depoimento do Coronel Naime trouxe informações sobre coisas que aconteceram no dia 12, mais especificamente sobre onde estavam hospedadas as pessoas que participaram das confusões. E não era nos acampamentos. Inclusive, a turma do desgoverno trabalhou contra um requerimento, no mínimo, peculiar. E, obviamente, vai comentar sobre isso. Também vamos falar sobre as revelações que envolvem o seu Capelli, a ABIN e mais algumas coisinhas, inclusive sobre alguns relatórios aí da ABIN que o Naime, eu acho que ele falou sobre isso. E o Globo soltou uma nota nas últimas horas e que não são aqueles alertas que o Gonçalves Dias teria recebido, são outros relatórios, 11 relatórios que o teor até então ainda não foi divulgado, pelo menos pela imprensa. Depois vamos falar sobre ele. Jair Messias Bolsonaro foi ontem na Lespe, parou a Câmara dos Deputados Estaduais de São Paulo e, gente, o nosso Jair concedeu entrevista ontem, na verdade já saiu, não lembro se foi no final da noite de ontem ou no dia de hoje, e hoje retorna, né, o seu julgamento. Vamos falar sobre isso. Entrevista interessante, vários acenos sobre o futuro. E na participação do Jair ontem na Lespe, né, foi lá conversar com os deputados, ele andou falando sobre alguns assuntos bem relevantes. Fiquei surpreso. Na verdade, o Bolsonaro sempre surpreende, né? E sempre positivamente. Eu quero mostrar para vocês as falas do nosso capitão. Depois, não dá para deixar de falar, o Dilma recebeu pela 4ª vez aqui no Brasil Alberto Fernandes. Para quê? Vocês nem queiram saber, coisa boa não é. E se der tempo, falaremos do Brasil que deu errado. Nesse terceiro tema, eu espero que dê para concluir ele, porque o final eu acho que dá para falarmos que cravamos mais uma informação onde estamos à frente da imprensa brasileira. Mas vamos começar e vejam só. Quero trazer aqui para vocês algumas notícias que saíram na imprensa, porque os recortes eu tenho certeza que vocês devem ver, e se vocês ainda não viram, é fácil de acessar. E vão circular principalmente aí nas bolhas da direita. Só que o que saiu na imprensa é interessante. Por quê? Porque esse tipo de matéria, muitas vezes, ela é lida por pessoas que não fazem parte da bolha da direita. Então, aqui é o que você pensa é o seguinte, cara, o que é que uma pessoa que está de fora, que não acompanha as redes do Ramagem, não acompanha as redes do Felipe Barros e dos outros deputados que estavam lá participando da CPMI, se desses dois, eu quero comentar sobre eles. Estou surpreso positivamente também com esses deputados. Mas vejam só, o UOL noticia que Coronel diz que a ABIN avisou em 7 de janeiro sobre a invasão do dia 8. A gente já tinha comentado sobre aqueles informes, né, aquelas mensagens que foram disparadas para vários setores e também para o Gonçalves Dias, mas agora o Coronel foi na CPMI e afirmou com todas as letras: a ABIN avisou dia 7. Em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Naime, disse que a ABIN avisou sobre as ameaças de invasão da sede dos três poderes na manhã do dia 7. Segundo ele, o alerta foi dado por volta das 10 horas da manhã em um grupo de WhatsApp que reunia representantes de órgãos de inteligência. Naime afirmou que nenhum membro de seu departamento participava do grupo. Ele foi responsabilizado. A gente vai falar sobre isso. O que me causa estranheza é que no dia 7, às 10 horas da manhã, a ABIN informa claramente que estava confirmado que tinham a confirmação de invasão de prédios públicos e isto foi relatado nesse grupo. Isso foi noticiado pela imprensa. E outros portais também trouxeram um conteúdo similar ao que o UOL está informando. Eu espero que nesse momento as pessoas no Brasil, por mais que tenham ódio a Bolsonaro, elas se questionem sobre isso. Beleza, ainda que elas queiram atribuir a Bolsonaro qualquer tipo de culpa que não tem nenhum nexo, causal físico, que nem no Brasil o Bolsonaro tá, pelo amor de Deus. Mas, gente, olha só, onde é que estava a inteligência? Querem nos fazer acreditar que um bando de senhorinhas, senhores, tios, tias do Zap, um público bem diversificado, sem nenhum equipamento mais robusto, nenhum tipo de ferramenta perigosa, eles invadiram Brasília e não conseguiram conter, porque você vê que depois a polícia conseguiu conter o pessoal. Depois, quando realmente viu o reforço, conseguiu conter. Será que não tinha que ter tido um reforço desde o início? E o coronel fala sobre isso na CPMI.
Naime não soube informar se o secretário interino de Segurança Pública do Distrito Federal tomou conhecimento dessa informação. Os senhores precisam ver onde essa informação chegou. Se essa informação chegou ao nível de secretário e comandante-geral, eles não tomaram as providências, porque minimamente o gabinete de gestão de crise tinha que ter sido acionado nesse momento. Coronel, especialista na área, há anos trabalhando no Distrito Federal, falando, cara, se esses caras receberam esse informe, eles não fizeram o que eles tinham que ter feito. Podia ter tido confusão? Podia. Mas talvez, pessoal, assim, eu acho que seria basicamente impossível que se a turma realmente tivesse entrado em campo para valer, que pelo menos a vandalização, né, o vandalismo teria sido menor. Ou se as ingerências não passaram, as inteligências não passaram essas informações para o secretário. E aí que causa estranheza. É que nos relatórios que tem o próprio secretário, relata que ele passa praticamente a tarde inteira informando ao governador que estava tudo bem, que estava tudo certo, que estava tudo monitorado. Então, e aí? Chegou a informação ou não chegou? Ele está informando que está tudo bem. Então, percebam que são perguntas que têm que ser feitas e têm que ser esclarecidas. Acampamento. O coronel voltou a criticar o Exército, argumentando que os militares impediram a Polícia Militar do Distrito Federal de desmobilizar, em dezembro de 22, o acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército. A gente foi impedido, não conseguimos fazer nem metade do que estava previsto, nem do que não estava previsto não conseguimos fazer. A PM ficou em um descrédito muito grande. E o coronel Naime está preso desde fevereiro. Sobre esse final, que ele falou de acampamento, fala de Exército, vou olhar uma nota, pesquisava o que a imprensa comentou sobre isso, e nenhum veículo de mídia colocou na manchete. Mas algumas notas trouxeram um conteúdo, que vou mostrar para vocês algumas falas do Felipe Barros, que poderiam constar nessa notícia, porque daria uma informação extremamente importante para a população, mas o valor que é do Grupo Globo esqueceu dessa parte, ou talvez não viu os questionamentos do Felipe Barros. Mas vejam só. O coronel da PM diz que a CPMI do dia 8, né, ele diz que o Exército barrou ações contra os acampamentos. Aí lá para as tantas, ao longo da matéria, fala o seguinte. O coronel da PM foi questionado sobre a atuação da corporação quando vândalos protagonizaram cenas de depredação em Brasília em 12 de dezembro. A matéria sobre os acampamentos, só que perguntam para o cara, e aí o Valor está relatando sobre o que aconteceu no dia 12, se lembra? Que até o Sererê foi preso. Naquele dia, um grupo tentou atacar a sede da Polícia Federal, baita confusão. Naime, olha só, alegou que ninguém foi preso no dia 12, porque os criminosos subiram para os quartos dos hotéis onde estavam hospedados. Hospedado em hotel? Manifestante gourmet, hein? Esse é gourmet. Em hotel, gente. Não é acampado, é hotel, viu? Mas, nossa senhora, imagina. Você ir para outra cidade, que é a cidade de Brasília. Não é uma cidade barata para se morar. Você não tá trabalhando, então você no mínimo tem que tirar férias. E aí tá bancando hotel, ainda para causar confusão. Isso é muito engraçado. Segundo ele, o batalhão de choque não efetua prisões. Quando a gente encerrou a ação de choque, começamos a busca e captura. Acabou que não prendemos ninguém porque estavam no hotel. Subiram e foram para os seus quartos. Então, se seus quartos... É um grupo de militantes gourmet. Rapaz, o Brasil está se reinventando. Mas vejam só. Essa informação, ela fica ainda mais estranha quando você analisa à luz da ação dos picanheiros. Olha o que o Felipe Barros tem para nos contar. É de se supor, inclusive, que no dia 12, como nós tínhamos aqui a diplomação do presidente Lula, estavam nos hotéis adeptos do Partido dos Trabalhadores para acompanhar a diplomação do presidente Lula. Eu quero finalizar deixando uma pergunta. Será que é por isso que esse plenário rejeitou os requerimentos 183 e 351 que pediam o nome e a relação de todos os hóspedes nos hotéis de Brasília do dia 10 ao dia 13, porque o coronel Naime disse aqui categoricamente que os responsáveis pelo dia 12 não estavam no acampamento, estavam nos hotéis. E esse plenário
através da articulação do líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues, rejeitou os requerimentos de informação em que nós solicitávamos a relação dos hóspedes em Brasília do dia 10 ao dia 13. Nós iremos reapresentar. Vocês entenderam isso? Os governistas rejeitaram 2 requerimentos que queria o nome de todo mundo que se hospedou em Brasília entre o dia 10 e o dia 13 de dezembro. Pessoal, o PT ser contra algo já é estranho. Só que fica ainda mais estranho quando a relatora, aliada do PT, deixa claro que ela quer traçar toda a ordem cronológica dos fatos, a elucidação, encontrar todos os envolvidos e um requerimento que traz informações que pode ajudar a apontar nome de pessoas, até para você fazer um cruzamento. Vai que alguém foi preso no dia 7, então você checa, opa, essa pessoa estava hospedada em Brasília no período do dia 12, no dia 8, você vê, pô lá, estava hospedada em Brasília entre dia 10 e dia 13 e também estava em Brasília, foi preso no dia 8. Você tenta fazer um cruzamento de dados e o desgoverno não quis? Mas como assim, rapaz? Ainda mais nesse período do dia 12, também era a diplomação do Dilma e como o Felipe Barros salienta, podíamos ter muitos apoiadores do Dilma em Brasília. Assim, não é acusando de nada, mas não é engraçado? Não é engraçado os governistas serem contrários a isso? Os governistas também eram contrários a convocar o Gonçalves Dias. Não é engraçado isso? É no mínimo engraçado. Essa aqui pra mim foi uma das informações mais interessantes ao longo do dia de ontem. Porque isso aqui é totalmente... Porque tem muita coisa que foi dito, por exemplo, a BIM alertou. Tá, beleza. Isso está sendo dito em tempo. Agora, essa daqui dos hotéis, essa é nova. Essa realmente é nova. Recomendo, inclusive, que vocês vejam na íntegra os 10 minutos da fala aí do Felipe Barros e as perguntas que ele faz pro Naime. Felipe Barros, ele mostrou ser um bom deputado já no primeiro mandato. Já mandou muito bem desde a época da CPMI das fake news e continua aí fazendo um bom trabalho. É um cara que eu espero aí que nos próximos anos continue seguindo, sabe, essa trilha. Venham cobrando muitos deputados recentemente e Felipe Barros, pelo menos, que, assim, no que diz respeito à CPMI, tá entregando bem. E é o seguinte, cara, se cada um pegar um pedaço, a coisa anda. Felipe Barros tá tocando a CPI, Eduardo Bolsonaro também tá, o André Fernandes, o Ramagem também tá na CPMI. Beleza, a galera tá ocupada, não vou ficar cobrando essa galera, pô, cuida da reforma tributária também. Não, beleza, foca na CPI. Só que tem outros 87 deputados. E aí? E os outros 87? Ah, tem uma turma que tá na CPI da MST, beleza. E os outros, sei lá, 80? Onde é que eles estão? Então, assim, se dividir, cara, vocês estão na CPI do dia 8, beleza. Toca a CPI do dia 8, a gente ajuda, a gente dá aqui um suporte. Pô, vocês estão na CPI da MST, beleza. E o restante? Vamos continuar. Esse daqui hoje eu vou ter que abrir uma exceção. Eu evito dar play em áudios mais longos. Eu sempre evito dar play em vídeo, porque questão de direito autoral, etc, tudo mais. Andar pela sombra, sempre precavido. Só que as falas do Ramagem, não dá. Porque seriam, no mínimo, vários mini recortes. 5 minutos aqui, quase 5 minutos, de pérola atrás de pérola, revelação atrás de revelação. Acho que o Ramagem, na CPI, até o momento, da direita, craque do jogo. Craque do jogo não, craque do campeonato. Do dia 1 até agora, me perdoem os outros deputados de direita, mas o Ramagem, vocês têm que tomar umas aulinhas com ele. Vamos ouvir, vamos começar. Coronel Naime, vasta experiência em manifestações aqui no DF. Sim, senhor. Em sua experiência, cerca de quantos manifestantes se encontravam na esplanada dos ministérios no 8 de janeiro? Excelência, eu só vi através de imagens de 10 a 12 mil pessoas. Muito diferente das manifestações anteriores, que cerca de 500 mil pessoas, até 1 milhão, se apresentavam. E nessas grandes manifestações, ordeiras pacíficas, não houve qualquer invasão
ou depredação, quebra de patrimônio público. Sim. O senhor já informou que estava afastado de licença no 8 de janeiro. Também não estava no momento das reuniões preparatórias e dos planejamentos anteriores a uma possibilidade de 8 de janeiro. Não, senhor excelência, eu tomei conhecimento do planejamento só depois que eu fui preso. O senhor poderia explicar a diferença sobre aviso para prontidão rápido? Dá uma pause. O coronel tava de licença. De licença. E foi pra lá. Botou a farda, foi tentar ajudar. E o cara tá preso. O cara que tava de licença. A Mari pergunta, pô, sempre tivemos aqui manifestações com muitas pessoas, nunca teve nada. Essa teve menos gente e deu uma baita confusão. Aí o Ramagem pergunta pra ele, coronel, o senhor sabe me explicar a diferença de prontidão para sobreaviso? E olha como essa explicação muda a perspectiva de muito do que aconteceu no dia 8. O efetivo de sobreaviso, ele permanece em casa. O efetivo de prontidão, ele permanece no quartel. De prontidão chegaria em quanto tempo choque, BOP, o efetivo completo? 40 minutos. Imagine como estavam em sobreaviso, que ainda teria que se dirigir a seus batalhões, suas unidades, se equipar à saída. Ou seja, ter sobreaviso, eles não atenderiam à demanda que aconteceu no 8 de janeiro. Foi colocado até pela... Vocês entenderam isso? O Ramagem pergunta, eles estavam sobre aviso ou prontidão? Prontidão, o cara tá no quartel. O Naime diz que se ele já estivesse no quartel, levaria 40 minutos. O que já é muito tempo. Ainda mais quando a própria BIM já havia feito vários alertas. Além da quantidade de pessoas ser bem questionavam, né, que estavam lá para fazer a segurança, percebam que nem de prontidão eles estavam. Estava de sobreaviso. Como a Ramagem disse, tem que pegar o carro, dirigir até o batalhão, vestir a farda, faz isso, faz aquilo outro, etc. Tudo mais. Faz algum sentido isso daí? Assim, é erro atrás de erro. É erro atrás de erro. Mas vamos continuar. A relatora, e a oposição também bem conhece, nós sabemos que foi o coronel Klepter que deu a ordem, a determinação de colocar essas tropas, esses batalhões de sobreaviso. Qual era a função do coronel Klepter no início de janeiro até o 8 de janeiro? O coronel Klepter era o subcomandante-geral. Qual a posição dele, o cargo, a função dele agora? Hoje ele é o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Quem o promoveu a comandante-geral? Doutor Ricardo Capelli. Ricardo Capelli, o interventor, o promoveu, a pessoa que colocou as tropas todas de sobreaviso e não de prontidão. Ricardo Capelli, antes de ser interventor, ele trabalhava em que ministério? Excelência, que eu tenho conhecimento do Ministério da Justiça. 02 do Ministério da Justiça do senhor Flávio Dino. Mesmo de licença, o senhor vestiu a sua farda e foi à esplanada tentar evitar que manifestantes invadissem e depredassem patrimônio público. Onde estava o coronel Klepter? Ele estava no Gabinete de Gestão de Crise na Secretaria de Segurança. Ele chegou na presença de quem ao Teatro de Operações? Juntamente com o Dr. Capelli. O senhor declarou que a entrada nos prédios públicos no 8 de janeiro foi fácil e diferenciada, isso comparado a diversas manifestações. Portanto, clara omissão. Qual é a atribuição, a obrigação e a responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal diretamente aos prédios dos três poderes, inclusive internamente? Excelência, a Polícia Militar, a responsabilidade dela é somente nas vias do Distrito Federal. E eu cito para os senhores, historicamente, eu operando de choque, inclusive na época do movimento do Passe Livre, eu lembro que o excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros era o presidente dessa casa, e ele mesmo deu a determinação que a polícia de choque não podia entrar no Congresso, pois nós não temos jurisdição aqui dentro. Então a polícia militar, ela age dos limites do Congresso para fora. E todas as vezes que houve alguma intervenção, que eu estava à frente, que nós entramos aqui no Congresso, foi com autorização do presidente da casa. E eu, por várias vezes, já presenciei fatos dos manifestantes invadirem a chapelaria, a tropa de choque da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal conseguir conter ali na chapelaria, enquanto a Polícia Militar se reorganizava e retirava essa tropa de volta para as vias. Só que dessa vez, assim, realmente foi impressionante como foi fácil adentrar os prédios públicos. Como foi fácil adentrar os prédios públicos. A Maria começa, ó. Quem foi que colocou sobreaviso? O Klepter. O cara que colocou sobreaviso. Não colocou de prontidão. Acho que já tá meio errado. O Naime tava de licença.
Ele sai de casa, de licença, bota a farda, vai trabalhar para tentar resolver um problema que, inclusive, como ele está listando aqui, se caso se confirme, não era nem da alçada da PM, ou seja, está fazendo um favor, porque ele está falando que dentro do Congresso não era a jurisdição deles. E ele foi preso. E o outro, que deixou sobreaviso, que chegou com o Capelli, foi promovido pelo Capelli. Não é engraçado isso? E os governistas impediram a convocação do Capelli. É muito engraçado isso também, não é? Impressionante como foi fácil adentrar aos prédios públicos. Os 3 prédios dos 3 poderes pertencem à administração pública federal ou distrital? Pertence à administração pública legislativa federal, ao judiciário federal e ao executivo federal. Então, o senhor não estava trabalhando no momento do 8 de janeiro, nem no planejamento. O senhor vestiu sua farda e foi para o fronte tentar ajudar os colegas no trabalho. O senhor não estava nos grupos que recebiam as notícias de ameaças e alertas do perigo de invasão em grupos federais ou distritais. E a Polícia Militar do Distrito Federal não tem qualquer atribuição perante os 3 prédios públicos dos 3 poderes. Então, coronel, o senhor está claramente, indevidamente preso, enquanto outras autoridades deveriam estar no seu lugar. Irretocável a arguição do Ramagem. Talvez a experiência enquanto policial federal já deve ter participado de outros depoimentos, sabe quais são as perguntas a serem feitas. É difícil pedir parlamentares assim, desse calibre, de ir em sessões, não para fazer lacração, mas para fazer as perguntas mesmo que elucidam os fatos. A verdade, ela se impõe por si só. A força da verdade é maior do que qualquer coisa. Maior do que qualquer coisa, maior do que quer, sabe, vídeo impactante. É a força da verdade. É uma sequência lógica, argumentativa. Eu vou mandar todos esses vídeos para vocês no Telegram, como eu sempre mando. Mostra esse vídeo para as pessoas. Questionem se elas acham que é correto o que está acontecendo com esse cara, com o Naime. O cara estava lá, combatendo os vândalos e está preso. Onde está a justiça nesse Brasil? As pessoas querem prender, então vamos, mas prende o certo. Prende o certo. Aí veja, saiu uma nota. Meio-dia ontem. CPI de 8 de janeiro. A BIM diz ter 11 relatórios de inteligência sigilosos. E aqui não é aqueles alertas. Aqui não são aquelas mensagenzinhas que pintaram, por exemplo, pro Gonçalves Dias. A BIM produziu 11 relatórios de inteligência de caráter analítico sobre os ataques do dia 8. Alguns deles foram confeccionados pelo grupo de trabalho interno criado para assessorar a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. As explicações constam de um ofício enviado por Alessandro Moretti, diretor-geral substituto da BIM, à CPMI do dia 8. Segundo o documento, os relintes, como são chamados os relatórios de inteligência, estão classificados como reservado por conter dados pessoais de cidadãos e, por isso, serão mantidos sob sigilo, mas acho que os deputados deveriam ter acesso. Estes relatórios são diferentes dos alertas que ganharam destaque após o Gonçalves Dias omitir o recebimento deles. Segundo a BIM, os alertas são mensagens difundidas por aplicativos para comunicar fatos e situações graves e urgentes, considerados de real ou potencial interesse imediato. Já esses relintes, esses relatórios analíticos, são documentos utilizados para difundir conhecimento produzidos por profissionais de inteligência que descrevem e interpretam eventos reais ou hipotéticos e são enviados por meio eletrônico, geralmente criptografados ou por meio físico. Eu acho que esse relatório às vezes cita nome de pessoas que podem estar fazendo isso, fazendo aquilo outro, etc, tudo mais. E aí vamos pensar, vamos aqui fazer uma suposição, que eu não acho que estaria muito longe. O alerta é, detectamos que dia 7 alguém pode querer invadir a sede de cada um dos 3 poderes. Esse é um alerta. Os relintes pode ser o seguinte, estamos detectando, vimos a movimentação no grupo tal, fulano, ciclano, beltrano, tais pessoas estão falando sobre isso, e por isso essas movimentações nos fazem acreditar que por causa dessa pessoa, podemos ter alguma confusão no próximo dia 8. Não sei. Eu acho que os deputados têm condição de ver isso daí,
Vai ter lá a sala cofre da CPMI do dia 8 para evitar qualquer tipo de vazamento, mas acho que são informações essenciais na apuração dos trabalhos. CPI do dia 8. Vamos fazer aqui um comparativo. A gente vai comentar sobre o tema, mas vamos achar duas notícias. A do Globo, só vou trazer a manchete, para você ver a parcialidade do pior jornal desse país. Twitter se nega a fornecer contas suspensas por postagens golpistas. Se ler uma manchete dessa, você pensa o quê? Twitter é cúmplice. O Twitter é bolsonarista? Vamos agora ver o mesmo assunto sobre a ótica de outro veículo também de esquerda, o UOL. Twitter não indica contas com conteúdos golpistas da CPI e já coloca a justificativa no título, desafio técnico. Twitter se nega. Se nega. Estou negando. Não vou dar. Estou fechado com os golpistas. O Twitter não indica. Você vê como é diferente? Você vê que como a própria manchete do UOL já inclusive coloca o porquê o Twitter não indicou, não é que ele se negou, ele não indica por causa de um desafio técnico, uma dificuldade técnica. Você consegue ver a diferença? A Globo, que está fechada com Lula, e o UOL, que adora o Lula, mas não é a Rede Globo. Nada nesse país consegue ser pior do que a Rede Globo hoje. É um absurdo. Me tira do sério. Mas vamos dar uma olhada. A plataforma disse que as demandas de informações apresentadas pelo deputado Duarte Júnior são excessivamente amplas e genéricas e representariam um desafio técnico-operacional sem precedentes e uma tarefa descomunal. Fornecer todas as informações na forma como requeridas representaria evidente desafio técnico-operacional na produção e fornecimento de volume de dados e informações sem precedentes em toda a operação global da empresa. Nunca na história do Twitter, em todo o planeta Terra, alguém pediu o que está sendo pedido agora. Twitter se nega. Ei, diacho, essa porcaria, esse lixo não é concessão, não o jornal, mas a TV é. Pra vocês terem ideia, olha o que foi pedido. Coisa pouca, coisa pouca. O requerimento pedia a relação de todas as contas excluídas da plataforma. Todas. Aqui não tá falando que é só do Brasil, não. Tá falando de todas. E dos respectivos dados utilizados para o cadastro da conta e o motivo para exclusão no período de 1º de outubro de 2022 a 25 de maio de 2023. Todas as contas excluídas, possivelmente se foi excluída pela plataforma e porque a plataforma excluiu, ou se o próprio usuário que excluiu e quando. Todas. É coisa pouca. Além disso, foi solicitada a identificação dos perfis verificados que tiveram conteúdo relacionado aos atos ocorridos no dia 12 e no dia 8, removidos ou restringidos, informando qual foi a postagem que gerou tal punição, além de um relatório sobre denúncias recebidas pelo Twitter no mesmo período. Então, também isso é muita pouca denúncia, né? A plataforma apresentou um balanço parcial, dizendo que removeu quase 1.300 tweets considerados irregulares pela Justiça Eleitoral e reteve 41 contas de usuários da plataforma. Para que se tenha ideia, somente no Brasil, durante o período de 10 de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2023, as operadoras do Twitter receberam mais de 112 mil denúncias. 112 mil! Todas estas denúncias foram analisadas pelas operadoras do Twitter que, buscando garantir a segurança e integridade da plataforma, adotaram as providências cabíveis com relação a cada uma delas. O Globo tenta vender a ideia como mais assim, né? Chega lá o funcionário do Twitter, recebe, não vou fazer porque eu tô de má vontade. Porque para obter esses dados é só escrever assim, ó. Não é escrever, porque hoje em dia tem comando de voz. Computador, gere um relatório com todos esses dados. Pronto, tá aqui o relatório pronto. É um comando. É a coisa mais simples do mundo. Né? Como se a empresa tivesse, assim, capacidade de fazer qualquer coisa. E olha o tamanho do requerimento. Quantas pessoas que nada tem a ver com dia 8 poderiam ser atingidas. E ainda que entra a privacidade dos usuários. Mas segundo, não se nega. Segundo o Globo, se nega. E por que o Globo fala isso? Por quê? Por causa disso tá aqui, ó. O Globo fez uma reportagem até importante mesmo aí, para falar do Discord no Fantástico,
É importante alertar para os problemas que acontecem no Brasil. O problema é que o interesse da turma não é apenas resolver problemas. Eles querem utilizar toda essa questão, eles querem qualquer coisa que tem Big Tech que eles consigam aproveitar, eles querem pegar para quê? Para tentar avançar com o PL 2630. Isso é óbvio. Sobre a questão do 2630 e as Big Techs, Lira diz que Google e Meta ultrapassaram limites no lobby contra a pele das fake news. Espero que o Lira também se posicione assim quando os zongueiros entrarem em campo por diversas leis, porque até então não vi nenhum deputado e senador reclamar das ONGs. Arthur Lira admitiu que Google e Meta, controlador do Facebook, WhatsApp e Instagram, lideraram uma operação de pressão e lobby para derrubar o 2630. Segundo ele, a proposta não avançou na casa por uma mobilização que ultrapassou os limites do contraditório democrático capitaneado pelas Big Techs. Isso ele falou lá naquele fórum que está tendo lá em Portugal, né? De grandes personalidades aí da academia, do judiciário, do executivo, do legislativo. Aí falam que por causa dessas ações tem um inquérito na Polícia Federal, né? Estão sendo investigadas. Além do site hospedado no exterior, com placar de intenção de votos dos deputados, instigando usuários a mandarem mensagens para os parlamentares. Eu não entendi o que é que tem diferente, sabe, do site estar hospedado no exterior. Eu acho que os próprios deputados que fizeram isso daí, né? Montaram um site. E se não for os deputados, qual seria o problema de você montar um site? Porque se você monta um site mostrando quem está a favor e quem está contra, se você quer que as pessoas votem a favor, é só você olhar, essa turma da direita está contra o projeto, você sabe quem são o nome, você vai lá e liga para essas pessoas, para você mudar o voto de quem está contra, né, a pele da censura, a pele da Globo, que vai dar dinheiro para Globo. Porque eles falam assim, ó, diretores de Big Techs estiveram diversas vezes na Câmara de Deputados desde que o PL entrou em pauta. Ao todo, 33 deputados mudaram seus votos diante da pressão. Uai, mas já que tem no site, a turma da esquerda também não podia fazer pressão. Os deputados de centro, centro-direita, né, e quem é contra a parte da pele que dá dinheiro para a Rede Globo, né, para os grandes veículos de mídia, do jornalismo profissional, também não podiam ligar? Óbvio que podiam. Mas a narrativa é importante. O Estadão é a favor. O projeto cuja votação foi colocada em regime de urgência em abril hoje está parado. A proposta legislativa obriga as plataformas a remunerarem conteúdo jornalístico. Esse é o interesse do Estadão e da Rede Globo. E prevê um sistema rigoroso de multas e sanções no caso de disseminação de notícias falsas. E tanto faz. Não é a preocupação deles. E aí vamos falar do Jair. Até puxando, né? Saindo de Portugal para o Brasil. Lá em Portugal, 2 ministros do desgoverno falaram do Jair. Pequeno resumo. Atos do dia 8 foram como combustíveis para... atos de Bolsonaro foram como combustível para o dia 8. Quem diz é o Silvio Almeida. Outra manchete falando sobre ele. Democracia brasileira depende de responsabilização exemplar de Bolsonaro. Tá bom. Para Silvio Almeida, a atuação do ex-presidente na pandemia, os ataques às instituições foram determinantes para o dia 8. Tá vendo aí, né? Qual é a relação da pandemia para o dia 8? Não sei. Mas ele é um acadêmico e a gente é só o povo. O povo não tem voz, o povo não tem vez. Então deixa lá. Outro que também comentou foi o ministro da Justiça e Segurança Pública. Inelegibilidade de Bolsonaro é resultado esperado. Afirmou que a medida será uma resposta prévia a eventuais liderados que queiram se posicionar contrários à democracia. Essa democracia é demais, viu? Como não amar a democracia, né? Meu Deus do céu. Amantes do sistema. Olha, não vou nem continuar. Vamos avançando. Foi no final da noite de ontem. Fiquei na dúvida se foi no final da noite de ontem ou no início da manhã de hoje. Jair Messias Bolsonaro concede a sua última entrevista antes do Vamos Ver. Começa hoje, talvez nem termine hoje. Talvez hoje tenha só o voto do relator, mais 1 ou 2 votos aí e fique para o dia 29 a conclusão do julgamento. Mas Bolsonaro já disse que espera estar inelegível. Não acho que ele está errado em esperar isso. Essa entrevista foi muito surpreso. Muito surpreso. Até deixo meus parabéns para a Mônica Bergamo e sua equipe. Sério mesmo, eu li do início até o fim. Aí você acha que assim, né, esperando algum tipo de sacanagem contra Bolsonaro, etc. Não, foram bem respeitosos nas perguntas. Acho que colocaram as falas de Bolsonaro, quando Bolsonaro tinha alguma coisa meio subentendida, também
não ficaram forçando a barra. Fiquei surpreso, positivamente. É difícil acreditar que um dia ia haver uma entrevista bem sincera e honesta vindo da Folha de São Paulo, mas acabou acontecendo. Bolsonaro disse que é imbrochável e que tem bala de prata para 2026. Contido para seus padrões de espontaneidade, Bolsonaro admitiu a possibilidade de ficar inelegível e só falou de seus sentimentos sobre a situação depois de alguma insistência. Disse que mesmo fora da urna, pretende seguir na vida pública. Falou sobre possíveis sucessores, admitiu que pode passar um tempo fora do Brasil. Lê abaixo os principais trechos. Vamos dar uma olhada. O senhor passou 4 anos intensos. Ligado, no 220, desencapado. Esse é o Jair. Mas agora o senhor perdeu a eleição, provavelmente vai se tornar inelegível. Qual o seu sentimento, Bolsonaro? A tendência, o que todo mundo disse, é que ele vai ficar inelegível. É errado ele tá de pensar nisso? Alguém... A gente só tem esperança do Espírito Santo. Sim, mas eu queria insistir. O senhor está triste ou animado para brigar? E Bolsonaro fala, eu não vou me desesperar. O que eu posso fazer? Eu acho que essa fala de Bolsonaro aqui ela deveria ser interiorizada por grande parte da direita, e não só para essa situação, mas para tudo. Muitas vezes a gente se depara com problemas que em um determinado momento são intransponíveis. E aí, ao invés de se deixar abater, ao invés de, às vezes, comprar uma briga que só vai piorar a situação, talvez naquele momento, cara, é não se desesperar. Calma, respira, coloca a bola no chão, vamos pensar, vamos reagrupar, vamos tentar de novo. Mas qual é o seu sentimento, Bolsonaro? E ele diz, rapaz, sou imbrochável até que se prove o contrário. Vou continuar fazendo minha parte. Não vou desistir. Perder, beleza. Vida que segue. A luta continua. O senhor acha que pode reverter a inelegibilidade no futuro? E aí eu falei para vocês que existe um xadrez 4D, né? Não é um xadrez 4D, mas existe uma possibilidade remota, a depender do cenário em 26, de alguns fatores, algumas pessoas que estarão em algumas posições-chave. Já tinha comentado isso para vocês. Bolsonaro meio que fala sobre isso, que ele fala assim, ó, olha, eu conheço a composição das cortes superiores, que mudam com o tempo, de acordo com os governos, que indicam seus integrantes, mas isso aí não foi Bolsonaro que falou. Isso aí é uma adição da turma da Folha de São Paulo. Que é possível, errado ele não tá. Existe a possibilidade, sim. A composição ela vai mudando. Agora, quando a gente fica sabendo, desde janeiro de 2019, falando que eu ia dar o golpe. Vai dar o golpe, vai dar o golpe, vai dar o golpe. Olha, botou militar. Eu botei gente que era do meu círculo de amizade. Se eu fosse petista, ia botar, né, gente que faz coisa errada. Bolsonaro não perdeu a vez. O senhor, obviamente, vai seguir na vida pública. Olha, eu fico até... Aí fala que tava no CEPAC, aí fala como foi, etc, tudo mais. Aí lá partindo ele fala assim, ó, está acontecendo a mesma coisa aqui no Brasil. Eu estive agora 2 dias em Porto Alegre. É um negócio que eu fico até... Né, sai lágrimas dos meus olhos de ver como o pessoal gosta de mim. Quem sou eu? A minha esposa, Michele, agora está fazendo um trabalho fantástico. Estava lá em Ji-Paraná, Rondônia, semana passada. Ela aprendeu a discursar em atos políticos. Eu não conhecia esse lado dela. Na convenção no PL do ano passado, todo mundo se assustou. Ela não foi treinada, nada. Aí a jornalista pergunta, ela pode ser candidata a presidente? Aí Bolsonaro já responde, ó, se ela quiser, ela pode. Mas o que eu converso com ela é que ela não tem experiência. E eu não acho que Bolsonaro está de todo errado nisso. Para ser prefeito de cidade pequena já não é fácil. Lidar com 594 parlamentares, que são 513 deputados e 81 senadores, né, juntos, 594, não é fácil também não. Eu acredito que ela não tem experiência para isso, mas é um excelente cabo eleitoral. E eu não acho que Bolsonaro está errado quando ele pontua isso. Tem muita gente que acaba seguindo a Michele. Ela bastante ele pergunta, ele fala da questão da Michele, como o pessoal foi pra cima, a questão do Cid, que fazia um pagamento de despesa pra uma coisa ou outra, que o pessoal fica tentando procurar pelo em sapo. Aí a Folha pergunta, tá, então, e por que o senhor não fazia então os pagamentos diretamente? Pra evitar? Por que o Cid fazia? A resposta de Bolsonaro é tão óbvia que eu não sei, ele já falou isso tantas vezes que eu não sei como a imprensa ainda insiste. Mas ele fala assim, ó, é pagamento para manicure, é não sei o quê, né, umas frescuras. Então era para não entrar no meu nome e não ficar toda hora usando o meu cartão. Daqui a pouco eu tô pagando algo para um cara que tem problema. Aí ele diz, ó, já pensou se Bolsonaro coloca um Pix para um cara que cuida de cachorro, por exemplo, mas esse cara também
tá na boca, que vende coisa errada. Tu já pensou? Olha lá, Bolsonaro. Bolsonaro, né, tá usando umas coisas pra ficar biruta. Porque fez o Pix pro cara que tava lá. Isso aqui não é óbvio, não faz lógica. Isso aqui é questão de segurança, simples. O seu omitir é igual quando vai no restaurante, alguém come primeiro que ele, né? Pra ter certeza que, que a comida tá de boa. Não botaram nada na comida do cara. Outro possível candidato da direita, caso o senhor fique inelegível, é o governador de São Paulo, Tarcísio. Aí Bolsonaro responde, não, é um excelente gestor. O senhor apoiaria? Pode ser. Teria que conversar com ele. Só que olha agora. Mas se não for ele, quem seria? Aí Bolsonaro fala, bom, não, isso não por enquanto. Tem uma bala de prata, mas não vou te dizer para você ficar perturbando no bom sentido. Tem uma bala de prata, mas não vou revelar. Bolsonaro teria, então, algum nome, mas não vai falar agora, por diversas razões, até para a imprensa não ficar batendo. Aí diz, o senhor tem um caminho, uma bala de prata? Para as eleições de 26. O que nós plantamos ao longo de 4 anos não foi blá blá blá. Eu fui para o meio da massa, bafo na cara, arriscando, né? Meu Deus, um monte de coisa aconteceu com ele. A gente trouxe o pessoal para acreditar no seu país. Aí a Folha pergunta, o que o senhor vai fazer imediatamente depois que o tribunal deu o veredito? Vai viajar pelo Brasil? Pode viajar para fora do país? E isso. Eu não vou me desesperar. Com julgamento justo, serei absolvido por unanimidade e seguirei elegível. Aproveitou para dar uma politicada. Aí lá para as tantas, ele chega aqui no final. Tem mais uns pedaços na entrevista, mas sei lá, eu achei que as perguntas fossem meio bem genéricas, meio aleatórias. Mas essas aqui eu acho que faz muito sentido. Eles perguntam assim, o senhor se arrepende de alguma atitude na pandemia? Aí Bolsonaro diz, eu falaria menos com vocês da imprensa. Tá errado? De jeito nenhum. Mas o senhor não falava com a imprensa, só falava ali no cercadinho. Falaria ainda menos, ele diz menos, porque tudo é distorcido. Falaria menos para não ter menos problema. Aí diz medo de falar. Ele fala assim, tem assuntos no Brasil que até vocês jornalistas, se falarem, vão pra cadeia. Todo mundo sabe o que é, nem vou ler. Tem muito deputado hoje com medo de ocupar a tribuna. Até 2001, a Constituição dizia no artigo 53 que deputados e senadores são invioláveis por suas palavras. Ainda dava confusão. Então o Congresso aprovou a inclusão do pronome quaisquer palavras. Para falar quaisquer coisa, tá de boa. Aí lá para tanta, Bolsonaro diz, agora, esse pronome quaisquer não vale mais. Aqui, eu não acho que Bolsonaro está dando a justificativa para covardia, para deputado se omitir de comentar sobre coisas importantes. Aos meus olhos, posso estar errado. Eu acho que quando o Bolsonaro fala sobre isso, ele está dando um puxão de orelha naquela turma que fala besteira, que fala lorota e que só se vira contra eles mesmos lá na frente. Ele está falando, irmão, hoje tá complicado, então vai falar, para e pensa. Pensa para ninguém distorcer o que você está falando. Vocês tiverem 4 anos me vendo apanhar. A turma tem que começar a aprender com o erro dos outros. E não continuar cometendo vários erros. Assim, você enquanto parlamentar, você enquanto deputado, vereador, prefeito, deputado estadual, irmão, presta atenção. Quando for abrir a boca, para e pensa. Para depois não falar, é um absurdo, ai, que mundo injusto. Não, o mundo é injusto. Mas por que o cara da esquerda pode falar? Porque ele é de esquerda e o mundo é injusto. Essa é a realidade. Infelizmente, ela não é justa. Mas o que é que vamos fazer? Eu não sei o que vamos fazer ainda. Mas com certeza, dar murro em ponta de faca não ajuda. Pelo amor de Deus, tenhamos sabedoria. E aí ele, Jair Messias Bolsonaro, no dia de ontem, mais uma vez, tentando dar um direcionamento para as coisas, fazendo um trabalho que eu acho que caberia aos nossos deputados, muito mais do que ele, mas Bolsonaro realmente, ele não abandona a vida política. Mais uma vez, Bolsonaro aparece para salvar o dia, falando reforma tributária. Vamos ver. Aqui, ó. O áudio tá meio ruim.
O áudio tá bem ruim. Eu vou mandar esse vídeo pra vocês podem checar. Mas Bolsonaro falou que tem reforma tributária, agora tem imposto seletivo, que é a petralhada quer cuidar da nossa saúde e da saúde do globo. Aí você gosta de uma bebida açucarada, né? Aí ele fala do arroz da vaca, do peito da vaca, a carne vai aumentar de preço também, o combustível, e tudo isso porque é pra salvar a saúde do planeta. Gente, olha só, a tendência é que o governo entre com os dois pés para avançar com essa reforma. Tem a máquina na mão. Tem um Pacheco no coração, né? Que quando chegar na mão dele vai voar no Senado. Então, assim, o espaço para barrar é na Câmara. Ainda que não consiga barrar, a turma tem que, pelo menos, explicar para a população sobre o que está acontecendo, sobre o que está em jogo, para lá na frente, quando as coisas derem errado, quando o preço de tudo aumentar, a população falar, pô, bicho, entendi, foi a reforma tributária. Quando o preço da parcela que um pai paga todo santo mês da escola do seu filho, né, que estudou escola particular, vir maior, ele fala, eita, pô, foi a reforma tributária. Quando o cara vê que o condomínio dele aumentou de preço, por quê? Porque o serviço de segurança e de vigilância aumentou de preço, por quê? Por causa da reforma tributária. Isso segundo os dados do CNC, né? A Confederação Nacional do Comércio, a gente comentou no dia de ontem. Aumentar aí, pô, aumentou, pô, então agora não vai ter mais segurança o tempo todo, só vai ter à noite. Começa a gerar desemprego no setor de serviços, que é o que a turma está apontando. Então, pelo menos as pessoas saberem por que está tendo desemprego, por que está tendo aumento de preço, principalmente no setor de serviços de comércio também. E onde estão os nossos deputados? O PL tem 99. 99. Tem a turma que tá na CPI. Todo mundo tem que falar da CPMI do dia 8. Até a CPI da MST anda, sabe, meio borocrochô. Você vê assim, uma coisa ou outra rolando, né? Não aparece nos jornais, tá meio de lado. A CPI dos americanos, você até esquece. Tá lá Bolsonaro mais uma vez falando. Mais uma vez. Foi pra redes sociais. Ele foi pra Lesp, tá? Na Lesp. Além disso daí, Bolsonaro ainda puxa outro coisa. Ele fala, ó, além desse imposto seletivo, talvez o pessoal tá aí, né? Boca aberta, ainda ao longo desse vídeo, ele fala assim, ó, ainda tem outra questão, que é o rateio aí, né? De quanto vai pra estado, município, etc, tudo mais, que é outro aspecto da reforma tributária. E ele fala, por exemplo, da questão dos estados, do royalties, do petróleo, etc, tudo mais. Gente, Bolsonaro não tem mandato. Ele tá rodando só, né? Fazendo campanha, trazendo gente, montando base, festa pra tudo que é lado, nesse sentimento, essa energia boa. Não, tá aí, defendendo o Brasil. Defendendo o Brasil. Podendo ficar inelegível hoje e tava ontem preocupado, não, com a reforma tributária. Você vê a diferença? Como é que eu não vou defender esse cara? Como é que eu não vou... O cara que tá defendendo o teu bolso. Tem hora que eu fico pensando, falo, rapaz, será que os deputados não percebem que até eles vão pagar mais imposto? Vai ficar caro, até a vida deles vai ficar mais cara. Beleza que eles ganham um bom dinheiro, mas será que eles não percebem isso? E olha só, o Lira tá em Portugal, tá em Lisboa, e o Lira quer colocar em votação no máximo, até dia 17. Ou seja, tem 20 dias, no máximo. E no máximo 20 dias vai entrar em votação. Então, eu acho que tem que comentar sobre isso. A expectativa é dia 7 entrar em votação, ou seja, daqui a 10 dias. Hoje é dia 27, não é que isso é dia 27, em 10 dias. Vai esperar entrar em votação para colocar o dedinho sim ou que nem falar, o governo fez isso, o governo manobrou. Vai esperar. O Aguinaldo Ribeiro, que é o relator, tá rodando o Brasil, se encontrando com o governo, governadores, prefeitos. Acho que a turma deveria prestar atenção. A população vai pagar um preço caro se isso for aprovado. Ontem, passando no Twitter, eu vi que a Tsu colocou outro trecho da participação de Bolsonaro lá em Porto Alegre. Eu não vou dar play, eu quero mostrar outras coisas ainda. Bolsonaro fala sobre as ONGs, fala sobre a exploração da biodiversidade da Amazônia,
estavam lá tentando, né, fazer parceria. Ele interrompeu. Não, pera aí, rapaz. Pera aí. E depois a Tsu colocou um negócio lá sobre o Jeff, que a gente comentou também, etc, tudo mais. Mas tá lá Bolsonaro falando, rapaz, as ONGs estão fazendo, Brasil, etc, tudo mais. E não fez isso, como ontem, também na Lesp, mais uma vez, Bolsonaro sem mandato. Olha o que ele disse. Eu já fazer um bom trabalho, sempre um bom trabalho. É uma TV da ONU, coisa antiga, né? Se for falar da ideia amazônica aqui, tem que ser também tentativa internacionalizar nossa Amazônia. Interessava com o povo, um cara diferente de você. Depois ele continua o vídeo e fala sobre o discurso dele na ONU, que até a gente comentou tudo bem, porque a Tsuki ela tinha cortado esse vídeo postado no Twitter. E foi o que ele falou lá em Porto Alegre. Bolsonaro tá aí com os deputados estaduais falando, ó, tem um bom trabalho sendo feito, CPI das ONGs. Bolsonaro falou até sobre a lei amazônica, foi o que acabou virando dossiê aqui no canal esses dias. Aquele dia que o vídeo deu errado, fiz ao vivo. Só que ele errou a data, viu, Bolsonaro? Em 1946, que começaram a tentativa. O senhor errou por 20 anos, né? Fake news. A imprensa vai falar que é fake news. Fake news porque não foi em 26. A informação é verdadeira. Só errou a data. Brincadeira à parte. CPI das ONGs. Tem que prestar atenção. Hoje temos sessão. Seria muito bacana se a turma desse a mesma atenção que tá dando pra CPI no dia 8. E a população também. Ontem tinha mais de 20 mil pessoas ao vivo no site da TV Câmara. E hoje tem lá, ó. Hoje teremos primeira sessão de depoimentos. Primeira. Hoje começa. E aí, sobre depoimentos, eles querem levar os índios para comentarem sobre como está a situação de vida deles, o que está sendo colocado na mesa, etc. e tudo mais. Olha só o início desse vídeo que o Amazônia Azul postou e o presidente da CPI das ONGs, o Plínio Valério, compartilhou. Só o início. Para que existe uma FUNAI? Para que existe um CMBio? Para dizer que eu não posso fazer nada? Para me viver na pobreza? Eu não quero. Nem o CNB, se estiver ouvindo, nem apareça na comunidade Nova Vida, na Terra Regina Raposa, só porque vocês vão ter problema comigo e com o meu pessoal lá. Por quê? Porque nós queremos tudo que é de melhor. A minha comunidade hoje, as senhoras estão comprando máquina de lavar roupa. Ora, isso é errado? Não. Isso tira a cultura? Não. Não muda. Ela vai continuar e ele o mesmo índio. O que nós queremos e o que é preciso para aquelas mulheres, a mim é que todas as pessoas que não são, que eu não gosto de chamar, o branco. Eu não gosto dessa palavra. Isso foi alguém que criou. Para distanciar um e É para outro. distanciar, para começar a criar essa parte. Essa palavra aqui eu vejo, sabe como? Que quem criou? Uma forma de racismo. Exatamente. Eu acho que nós deveríamos banir essa palavra, viu, amigo? Nós somos um povo brasileiro, cidadão brasileiro. Cidadão brasileiro, pronto. Somos todos Somos índios. todos. Vamos continuar. Você entendeu? Só quer ter dignidade. Só quer ter uma máquina de lavar em casa. Esses dias eu participei de uma live e eu falei sobre isso. Falei que é um absurdo como no Brasil. Máquina de lavar ainda acaba por ser um item de luxo. De tão difícil que está a situação. E a turma tem que entender isso também, tem que trazer essas pautas, sabe que é para trazer qualidade de vida da população. O embate ideológico é importantíssimo. Vide aí como tá a questão, né, dos pequenininhos, o que estão falando nas escolas, a educação, toda essa agenda woke, mas também não dá esse aspecto econômico que realmente muda a vida das pessoas e traz qualidade de vida. Não podemos esquecer. E eu sinto que hoje, assim, grande parte da direita tá perdendo meio que o chão. Eu vejo às vezes uns deputados colocando vídeo em festa, sabe? Uma coisa ou outra, eu fico assim, rapaz, velho. Será que essa turma tem noção que eles são deputados, que as pessoas os seguem, sabe? Porque tem esperança de ver dias melhores e ver que vocês estão curtindo a vida doidado. Nada de errado. Você está indo pra festa que alguém te chamou, mas faz isso não, pô. Faz isso não, sabe? Deixa pra quem é influenciador. Então, deixa pra pessoa comum. Deputado pega mal. Pega muito mal. Eu não vejo, sabe, os deputados da esquerda botando... assim, só quando é o casamento do Lula, né? Normalmente eles evitam, sabe? Postar foto ostentando, né? Roupas caras, comida cara, jantares caros. Isso pega mal. Pega mal.
Eu falo por mim. Tento poder falar uma coisa que eu possa apontar o dedo. Eu não saio, eu realmente não saio, porque eu sou bicho do mato. Gosto de ficar em casa e jogar videogame. É o que eu gosto. Minha mulher briga comigo, briga. Mas eu acho que já entendeu depois de todos esses anos. E eu gosto disso aqui. Gosto de estar aqui, gosto de trazer coisa. Mas mesmo em casa, às vezes, não é nem sair pra comer. Às vezes eu compro alguma coisa pra cozinhar, eu paro e penso, falo, pô, no Brasil as coisas estão tão difíceis. Até cozinhei, até fiz uma, sei lá, uma coisa assim. Fui um churrasco, às vezes. Vou postar isso aqui pra quê, velho? Pra quê? Vai mudar o quê? As pessoas também estão me seguindo pra algum tipo de informação interessante, etc e tudo mais. Então, tenta se compadecer do brasileiro. Volta um pouquinho pra terra. Você vê os exemplos de Bolsonaro a vida toda, sempre foi aquele cara humildão do povo, comendo podrão. Todos os relatos que eu recebo, é um negócio que é unânime. Se Bolsonaro fosse um cara esbanjador, em algum momento alguém iria conseguir desmascarar ele. Mas o cara tá fingindo há 20 anos que é pobre, o cara tá fingindo há 20 anos que é humilde, não, que tá comendo espetinho. Eu tenho 20 anos mentindo? Pô, bicho. Não dá, né, gente? É 20 anos que é relatar que come no refeitório da Câmara. Então, às vezes, precisa de um toquezinho na turma também. Me desculpa pegar no pé, mas estou do lado do pobre. Cada dia eu tô mais comprando a pauta do pobre. Tá achando ruim? Problema de vocês. Vocês não, que eu duvido isso aí de vocês, mas de quem tiver incomodado. Voltando aqui para essa questão de ONGs e Agenda Verde, achei engraçado essa correlação aqui que a Yara fez. Tava passando no Twitter, né? Eu vi assim, ó. Curiosamente, a empresa contratada para dar consultoria para a regulamentação do mercado de carbono, que foi contratada pelo MDI, de Alckmin, né? É a Way Carbon. A Way Carbon é 80% do Santander. E quem é o maior acionista do Santander? A BlackRock. Precisa continuar? Hub de Estudos Climáticos de Colômbia capacita agentes públicos do Brasil. Parceria da Comunitas, Columbia Global Centers Rio e o Climate Hub vai oferecer uma formação sobre a crise climática e economia verde para 50 lideranças públicas de todo o país. O Instituto Estrangeiro veio para o Brasil, montou uma filial e tá aí, né? A qualificação vai durar 5 semanas, abrange temas como o desafio da crise climática e descarbonização energética. Quando eu li isso daqui, eu falei, opa, já comentamos sobre isso? Tá no Atlas de março, no capítulo de Relações Internacionais. Acho o nome do dia Tapetismo Verde. Acho que tá assim. Mas tá ali, ó. Rio terá centro de pesquisas de Colômbia sobre mudanças climáticas. Na abertura tava Marina, Eduardo Paes, Celso Amorim, Eloy Trena. Esses são os nomes em amarelo, são membros do governo. Em verde, a turma aí das ONGs, da sociedade civil, os zongueiros e a comunidade acadêmica. E a turma segue trabalhando. Bem rapidinho aqui, porque mostrar outra coisa no Brasil. União Europeia aprova a proibição de veículos a gasolina a partir de 2035. A oposição lá fora. A oposição, que foi a direita, da nova lei se preocupa com a geração de emprego e defendem que os argumentos de que os carros elétricos são mais baratos se tornaram inúteis por conta da crise dos crescentes custos de energia. A galera fala, não, mas o carro elétrico é mais barato. Pô, mas a energia está ficando cada dia mais cara, está ficando mais caro que gasolina. Esses deputados também temem um efeito Havana, onde os europeus vão continuar a dirigir veículos movidos a combustíveis fósseis por não ter dinheiro para comprar os carros elétricos. Isso realmente acontece? É muito caro. Na Alemanha, 600 mil pessoas trabalham na produção do setor. Esses empregos estão em risco, declarou do Partido Popular Europeu de centro-direita. E aí, pra gente falar... Não sei nem se vai dar pra falar do Lula, mas eu vou falar uma coisinha extra ainda depois disso. Eu gostei muito dessa postagem do Plínio Valério e eu vou explicar por quê. Lula diz que BNDES pode financiar gasoduto Nestor Kirchner. O Alberto Fernandes veio aí ontem, né? E o Plínio Valério fala o seguinte... Por que não usa esses bilhões para obras tão necessárias para os brasileiros como a recuperação da BR-319? Não é possível que o asfaltamento de uma estrada que já existe, a estrada já existe, é só asfaltar, implique em mais riscos ao meio ambiente do que um monstruoso gasoduto em outro país que não existe. Criar um gasoduto tem menos problema para o meio ambiente do que asfaltar uma estrada que já existe. O Alberto Fernandes, ele consegue criticar o Dilma, o Plínio Valério, ele consegue criticar o Dilma, criticar a Agenda Verde, apontar a hipocrisia da esquerda e ainda propor uma solução.
BR-319, integração regional, melhoria de vida para o povo do Manaus. Essa é uma boa crítica. Critica e ainda aponta a solução de algo palpável para a população. Imagina a população lá da Amazonas lendo isso. Imagina o caminhoneiro. Imaginem os deputados, vereadores, prefeitos, governadores, etc., criticando coisas e apontando soluções na sua região. Cara, ao invés de fazer isso daí, aposta aqui na região, faz aquilo outro. Ser propositivo. Isso aqui é importante. Importantíssimo. Importantíssimo essa postagem. E a questão do Alberto Fernandes, eu não vou mostrar algumas coisas dele, mas eu quero falar ao final. Esse aqui eu quero fomentar ao final para poder... Não, esse aqui eu vou mostrar. Primeiro essa daqui, ó. Tava passando assim no Twitter. Olha isso daqui, gente. Gustavo Castanho, já falei pra vocês, cara de esquerda, do PDT. Ah, mas se o Brizola tivesse vivo, apoiava o Lula. O que Brizola mandava a gente distribuir nas universidades? Encontrei fazendo arrumação na casa dos meus pais. Gente, esse folheto aí deve ser da década de 80, o início dos anos 90. Olha só, o Globo na pele do Cordeiro. Lula, Roberto Marinho e o Mercadante. Olha que trio. Olha desde quando Lulinha é o queridinho da Rede Globo. Desde quando? O Brizola avisava. Tá ali, né? O lobo vestirá a pele de cordeiro para confundir-se o rebanho de suas vítimas. De um lado, acenderá a vaidade de um intelectual elitista e manipulará o rebanho com as migalhas de seu banquete. No outro, o lobo na pele de cordeiro dominará a cúpula de um partido de trabalhadores e os levará por 10 caminhos à boca insaciável das feras. Isto porque a natureza do lobo e da cúpula do Partido dos Trabalhadores é a mesma. Globo e o PT são iguais. A esquerda já sabia disso há mais de 20 anos. E aí, pra gente encerrar o vídeo, ontem eu trouxe esse vídeo de Jones do Manuel, falei que é importante. É um vídeo onde ele fazia uma autocrítica da esquerda, falava que esse posicionamento da esquerda a favor do sistema é horrível, porque o sistema não tá do lado do povo, não tá do lado do pobre, o pobre fica puto da vida a ver que a vida dele tá uma porcaria enquanto a turma tá curtindo adoidado. E ele pontuava, ele sai descrevendo como a vida... Comentei ontem, mandei esse vídeo lá no canal Telegram. Eu falei, ó, presta atenção nisso daqui, presta atenção. Eu postei isso 4h38 da manhã lá no perfil do Atlas no Twitter. Olha a mensagem. A nota que foi publicada no final da noite de ontem, 7 da noite, pela Folha de São Paulo. Esquerda tem de dialogar com sentimento antissistema. E não é falando do Jones Manuel, é a Dilma que já está falando sobre isso. Um dos grandes desafios estratégicos da esquerda brasileira é reconstruir uma perspectiva antissistema, de radicalização da democracia como ferramenta para a soberania e justiça social. Ela está falando que, além de se colocar antissistema, tem que começar a trazer as pautas reais para a melhoria de vida da população, justiça social, melhoria de vida para o povo. De acordo com a Dilma, o espírito antissistema está disseminado em nossa sociedade. Seria erro imperdoável deixar que deixar que a direita continue apoderado desse sentimento para manipular de forma reacionária. A gente já dominou isso daí. Tem que agora também pegar outra área. Discurso propositivo, um projeto de país. Não. As minhas listas, o meu monitoramento qualitativo da esquerda, eu acho que são boas, né? Já é mais um aqui que a gente fala muito antes da imprensa. Viu, é o que eu digo pra vocês. No meu tempo livre, eu tento ver o que a esquerda tá falando. Vamos tentar entender a cabeça da esquerda, porque da direita normalmente eu sei o que o pessoal tá discutindo. Então tenta trazer mais alguma informação aqui pra vocês, né? É a nossa função. Eu acredito no poder da informação. Vou mandar todos os vídeos que eu dei play lá no Telegram. Recomendo verem a sabatina, os questionamentos completos do Ramagem. Deu quase todo, mas recomendo, a participação dele inteira ontem. Do Felipe Barros também. A do Eduardo Bolsonaro também foi muito bacana. E do André Fernandes também foi muito bacana. Ainda teve outro lá, o Macron. Não é Macron, não. O nome, achei Marcon. Foi legalzinha também. Mas Eduardo Bolsonaro, André Fernandes, Felipe Barros e o Ramagem, recomendo uns 40 minutos, né? Cada um são 10 minutos. E é isso. Se gosta do meu trabalho, pode ser membro do canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição. Tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com/br. História, tudo esse Brasil, tudo tá acontecendo, tudo registrado. Para lá na frente, ninguém esquecer de nada. Vamos lembrar dos detalhes. E peço para compartilhar esse vídeo e se der, né?
Volta amanhã. Volta, que eu também espero estar aqui. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!